Olá, queridos amigos, companheiros desta jornada da doutrina espírita. Eu sou Sandra Garcês, trabalhadora do movimento espírita, e estou aqui hoje para com um convite muito especial desta casa que sempre me acolhe, para trazer algumas reflexões sobre a nossa doutrina, abençoada, que sem esse esclarecimento, não teríamos condições de presente, de fortalecidos estarmos para a caminhada terrena. Então eu vos convido que nós, nesse momento, possamos parar, sentar, refletir, nos conectar com o Pai Maior, pedindo nesse instante aos benfeitores amigos, ao nosso anjo guardião, que está ao nosso lado, que serene a nossa mente e o nosso coração. Nesse momento, Senhor, aonde passamos por tantos desequilíbrios, tantas dores, que Tu possa permitir que no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, junto aos nossos familiares, possamos executar o melhor de nós, no perdão, na pacificação, nos conduzindo à nossa melhora e à melhora de todos que nos cercam. Desta forma, te agradecemos, Pai, pela oportunidade da vida. Que assim seja. Para a reflexão de hoje, eu peguei nas mãos esse livro Construindo Dias Felizes. Ele é da Cláudia Scholl. E ao folhear esse livro, que há muito tempo está na minha prateleira, eu acabei não abrindo ele, me deparei com muitas informações, relatos cotidianos aonde a gente faz, vive e não pensa sobre isso. Ele tem uma apresentação assim, de vários temas, né? Diz que vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Essa é uma letra do Jota Quest, a música que todos devem conhecer. Mas ele nos traz toda essa sequência do que vivemos esperando e não fazemos, não paramos para que a gente possa realmente vivenciar o dia. A gente espera o amanhã. Eu quero ser feliz, eu quero isso, eu quero conquistar. A gente só pensa no amanhã e acaba não desfrutando do hoje, do que nos cerca hoje. Então, num dos capítulos aqui, dos temas, com o título O Último Dia da Sua Vida. Me chamou muita atenção, fui logo ler ele, porque o último dia da minha vida seria hoje? Quando seria? Fiquei preocupada. Então, resolvi estudar sobre isso e aí fiz algumas anotações e gostaria então de trazer para que todos nós percebêssemos um pouco a importância do eu comigo mesmo nesse último dia que poderá ser hoje. Então, eu gostaria de fazer um convite a todos, para que a gente nesse período, nesses minutos que a gente vai ficar junto aqui, a gente possa fazer uma introspecção e vamos fazer uma viagem no tempo. Se esse fosse o último dia da sua vida, vamos nos perguntar: como eu estou? Como eu me sinto?
Ao olhar para trás, ali atrás, quais os meus sentimentos? Valeu a pena tudo isso que a gente lembrou agora? Ou ainda nós temos algum peso do arrependimento que se faz presente e a gente não consegue melhorar, trabalhar para que fique melhor. Então, nós todos sabemos que a vida na Terra vai chegar, assim como chegamos aqui, vamos partir. E aqui nós teremos que abandonar o nosso corpo físico, né? Que nos foi dado como um instrumento de experiência. Sem ele eu não consigo estar aqui encarnado. O meu espírito é eterno, ele vive sempre, mas o meu corpo é uma oportunidade para essa experiência reencarnatória. Vamos lembrar que com ele é que nós vivemos hoje. E nós, se a gente desencarnar hoje, nós vamos deixar aqui, né, todos os títulos, a casa, os filhos, o carro, tudo, o nosso trabalho, tudo a gente vai deixar, aquilo que é material, né? E o que a gente vai levar com a gente? Nós vamos levar nossas conquistas, né? Tudo aquilo que a gente pôde usufruir daquilo que nós conquistamos, também os bens materiais, mas o que a gente usufruiu e tirou de bom para isso, né? O que a gente acumulou que virou cultura, né? Porque cultura é uma mochila de conhecimentos, né? As nossas vivências, aquele contato, né, com os nossos próximos e também com os distantes. Nós vamos ter lembranças daqueles que já passaram por nós, que já retornaram à casa espiritual. E com isso tudo é um acréscimo que a gente vai ter como valores morais. E esses valores morais, diz a lei que está no nosso Evangelho, no Evangelho e no Livro dos Espíritos. Elas existem para serem executadas. Então, todos nós vivemos com leis. E essas leis morais que está, né, já fixada na nossa mente, elas devem ser as melhores possíveis. Porque ainda nós somos aqueles que erramos muito e que hoje, nessa oportunidade, a gente está aqui para corrigir, né? Então, para que a gente possa entender isso tudo que a gente está falando, nós temos que fazer o quê? Algumas conexões com o interno e o externo, com o meu eu e com isso aqui que me cerca, que é ao meu redor, né? Então, o primeiro passo é examinar a nós mesmos. Eu, comigo mesmo, eu me conheço? E lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, né, aos espíritos: qual é o meio mais prático, mais eficaz do homem se melhorar nesta vida e resistir às atrações, às tentações, né, aquilo tudo, a maldade, a isso tudo que nos cerca? E os espíritos são categóricos em dizer: conhece-te a ti mesmo. Eu me conheço? Se nós fôssemos hoje, vamos parar. E vamos. Outro dia eu tive essa experiência, eu tive que parar. Sandra, você se conhece? Quem você é? Me descreva você. E eu pensei, bom, eu sou Sandra, sou grisalha, tenho 60 anos, tenho mais ou menos tantos quilos, gosto disso, gosto daquilo, vivo com a família, eu trabalho nisso, naquilo. Não, Sandra, isso tudo é um currículo que você tem. Descreva você, Sandra. Aquilo me deu um medo. Quem sou eu mesmo? Quais são os meus sentimentos?
que eu estou fazendo? Como é que funciona o eu comigo mesmo? Me deu um pavor que esse título me soou assim, ó, me tocou muito grande, né? E aí a gente vai ver também que Santo Agostinho nos traz dizendo que para favorecer o autoconhecimento, meu autoconhecimento, é preciso eu fazer algumas avaliações para que eu verifique, né? Se nós fazemos, já nós tenhamos feito tudo aquilo que poderíamos ter feito, ou ainda fica alguma coisa para trás. O que falta trabalhar em nós, né? Então, buscar a minha melhora, ela exige assim uma constante vigilância sobre mim mesmo, né? Eu tenho que ter o desejo sincero de me melhorar, de progredir, de crescer, de entender, de conviver. Eu tenho isso ou é mais ou menos que eu tenho, né? Então, é eu comigo mesmo. Como é que estão meus vícios, as minhas dependências? Eu sou aquela pessoa chata que fica de cri-cri porque a casa não está arrumada, porque a louça não foi lavada, porque alguma coisa aconteceu daqueles que convivem comigo? Ou eu ainda sou capaz de falar mansamente, fulano, você gostaria, por favor, de arrumar aquilo que você estragou, daquilo que você sujou, me ajude, colabore, não sou só eu. A gente faz isso na família, né? A gente faz isso. Então, e ver assim, quais são as minhas virtudes, o que eu estou me doando para aquele meu semelhante que eu conheço e tá aquele que não conheço ainda. Aquele desconhecido que bate na minha porta, como é que eu recebo ele? Aquele que eu estou lá passando na rua e ele vem me pedir algo. E olha, eu vou ser bem sincera em dizer, eu às vezes atravesso a rua ainda porque eu não consigo ter uma relação. Eu dou bom dia, boa tarde, né? Aquilo eu converso, mas assim, ó, aí quando pede, eu digo, mas eu tinha condições de dar alguma coisa e eu não tenho nada aqui para dar. Eu vou ter que dizer para ele que eu não tenho nada para dar. Então, como é que está isso dentro de mim sendo elaborado, né? Então, é preciso estar atento às minhas emoções, às minhas reações, aos meus pensamentos, às minhas palavras, porque elas às vezes saem tão rápidas de mim, tão rápidas, que eu não penso, né? E na realidade são essas ações, né? Essas nossas vibrações, esse nosso eu que muda o nosso caráter e vão determinar o nosso estilo de vida. Então, eu tenho, para eu estar bem, me conhecer, ser feliz, e outra história, a felicidade, porque aí a gente vai em busca da felicidade, né? Aonde eu posso, o que eu estou fazendo? Eu estou afastando as pessoas de mim, eu estou agregando as pessoas a mim. Então, eu sou capaz de fazer isso. Eu tenho que me conhecer para isso. E que atitudes eu posso tomar para isso? Se o meu objetivo é o progresso, eu tenho que achar a chave, porque a fechadura já está aí. A fechadura é o progresso, aquilo que eu vou, né, girar. Então, essa chave para o progresso do autoconhecimento, eu tenho que fazer um exame de consciência. E para que eu comece a fazer esse exame de consciência, eu tenho que me fazer algumas perguntas, né? Eu tenho que me propor a fazer essa análise. Mas eu paro para fazer essa análise? Quando é que eu paro para fazer isso? Ou será que o meu dia cotidiano é tão corrido e eu só vejo que acontecem coisas negativas, que eu reclamo, ou as coisas positivas eu tá bom, que bom que aconteceu, mas não agradeço, não paro, não, né? Eu não me introspecto para ver que 10 coisas positivas, ou melhor, de 10, 9 coisas positivas aconteceram e a 10ª não foi tão boa, mas eu
não consigo falar das 9, eu só consigo falar de uma negativa. Parece que eu tenho que ser certo, parece que tem que ter esse 100% de certeza, de alcance de algo bom para eu atingir a felicidade. Por isso eu nunca vou atingir a minha felicidade, porque a felicidade é feita de momentos e de somatória de momentos de coisas boas, né? Mas eu tenho que começar para fazer essa análise me perguntando assim, ó, se eu falhei nos meus deveres, quais eram os meus deveres? E se alguém tem algum motivo para reclamar de mim? Me colocar no lugar do outro, ver o que é que eu estou causando no outro se eu afasto, ou também se eu agrego, se eu puxo para mim, o que eu faço de bom que também eu conquisto o outro, né? É uma reflexão diária que eu tenho que fazer, é o meu deitar lá no meu travesseiro à noite, eu tenho que fazer uma reflexão. Será que eu faço? O que eu fiz durante o dia? O que foi bom? O que foi ruim? O que eu podia ter feito de melhor? Né? Aonde que eu tenho que... Amanhã eu tenho que melhorar. Mas e se eu não acordar amanhã? E se hoje for o último dia, pelo menos eu posso emanar energia, emanar pensamentos, para dizer, oh, fulano, me perdoe, mesmo em pensamento, para que eu esteja bem. Né? Então, para eu começar a fazer a aplicação e praticar isso, eu tenho que identificar os meus defeitos, os meus vícios, né? Deixar meu orgulho de lado, meu egoísmo, eu quero só para mim ou eu sei dividir, né? Então, assim, ó, cada um de nós, todos somos iguais, todos, de terno ou de maltrapilho, nós somos iguais, viemos para o mesmo fim, né? E nós podemos trabalhar isso sim, né? É resistindo às más tendências, às más tentações, não me esforçando para ser diferente, para ser melhor, para perdoar, para amar. Porque o que conta na passagem disso tudo é o meu melhor. Não é o que o outro melhorou. Não, e eu melhorei? Como é que eu tô? Né? E segunda coisa é que nós temos que começar a agradecer. A gratidão é um dos sentimentos mais sublimes que o ser humano pode ter o privilégio de sentir. Já imaginamos como Deus nos fez? Que máquina maravilhosa que Ele fez e como é que Ele pensou tudo tão bem. E aonde é que está o controle de eu medir? Eu posso ser melhor, posso ser pior? Tem um botão? Não. O botão sou eu, a minha mente, o meu coração. Né? Então, esse agradecer, ele transforma a perspectiva dos acontecimentos. E quanto mais ajustada eu estiver nisso, né, com a vida, quanto mais energias benéficas e positivas eu tiver, mais eu agrego. Então, agora a gente vai falar assim, ó, para lidar com os desafios, transformando aquelas oportunidades em aprendizado, eu vou ter que entender que eu sou energia, que eu sou capaz de emanar coisas boas e emanar coisas ruins, mas que eu também sou capaz de receber coisas boas e receber coisas ruins. E a minha frequência às vezes é tão baixa, ou a tendência dela é para baixo, que eu recebo mais ruins e aí eu fico pensando assim, por que tanto ruim me acontece se eu sou uma pessoa boa? Por causa da minha frequência. Porque eu não consigo me manter assim, porque eu não agradeço, eu não oro, eu não vejo as benesses da oportunidade da encarnação, só foco naquilo que está errado. E é já estudado cientificamente que a melhora do corpo, da mente, da alma, ela vem com a oração, com a prece, com o agradecimento, porque eu sou sintonia, eu sou energia, então tudo isso me move e tudo isso move o outro, porque essa minha energia benéfica, ela atrai pessoas ou ela repele. Vamos pensar sobre isso. Nós temos também, para esse crescimento, além de eu me conhecer, além de eu agradecer,
entender que eu sou sintonia, nós temos que conviver com as pessoas. E conviver com as pessoas não é fácil, não é fácil. E aquelas, muitas vezes, que a gente tem aquele rabinho, aquela coisinha notória de... do que vamos chamar isso? De não gostar ou gostar menos, né? Então a gente vai ver por que é que eles estão convivendo conosco. Por quê? Porque lá no nosso livro do Evangelho dos Espíritos tem todas as questões que nós gostaríamos, ou melhor, as respostas que nós gostaríamos de saber. Lá tem 1119 ou 1019. Vou cometer uma gafe aqui de não lembrar o número delas, mas tem todas as respostas que nós gostaríamos de saber. Está tudo lá, aquele nossa... como é que é? Não é a receita, aquilo que vem o manual daquele eletrodoméstico que a gente vai usar, que comprou. Tá lá tudo como é que funciona. E o nosso é o livro do Evangelho, livro dos Espíritos. Que coisa louca isso, que me fugiu a palavra. Então, lá na questão 774 do livro dos Espíritos, os Espíritos informam que os laços são necessários, os laços sociais, os laços familiares, quem nos cerca, com quem convivemos, é necessário para o nosso aprimoramento. E eles são os primeiros a se identificarem com nós. E aí Kardec nos traz, nos dizendo assim, quis Deus, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Nós nascemos para um fim. Nós temos a nós não somos obrigados, mas o nosso fim é a melhora, porque nós somos a imagem e semelhança do Pai. Sendo a imagem e semelhança do Pai, é a perfeição. Então, em qualquer instância que a gente abra, que a gente inicie, o nosso fim é a melhor. E se hoje nós somos, e se não, nós somos o resultado nosso, meu, Sandra, seu, de cada um de nós, hoje é o melhor de todas as encarnações passadas. Imagine, nós não fomos melhores antes. Eu fui isso, eu fui aquilo, por isso que hoje eu sou assim. Com certeza foi ruim, porque hoje nós somos o melhor de todas as encarnações. Então nós precisamos sim nos conhecer e saber que nós estamos aqui ainda para os acertos. E aqueles que convivem conosco também. Eu não sou a rainha certa, daquela varinha mágica que Deus me colocou aqui para eu estar de princesa, né? De rainha no meio da família, não. A minha família são os primeiros desafetos que tive, que tenho que acertar hoje, que ganhei a oportunidade de vir hoje conviver para eu acertar com ele. E aqueles que amamos muito, que são os afetos, vêm para nos dar o suporte, porque talvez falharíamos novamente. Então a gente tem que pensar sobre isso. Tá? Então, a família de hoje, afeto ou desafeto de outras vidas. É importante que nós convivamos para crescer. Estamos tendo hoje a oportunidade ímpar na nossa trajetória de escolher fazer a evolução consciente. Hoje, quando os canais todos de comunicação nos trazem informações valiosíssimas, onde a gente tem que ponderar o que é bom e o que é ruim, o que presta para mim e o que não presta,
Nós temos sim tudo chegando ao nosso conhecimento e nós temos que escolher as melhores coisas para eu estar, para eu viver, para eu conquistar. Então, se eu sei que hoje eu sou somatório de inúmeras encarnações, que nós somos espíritos imortais, que a nossa destinação é a perfeição, eu tenho que pensar: o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito de vida? Sandra, o que tu te melhorou? O que falta ainda melhorar? E aí nós vamos nos deparar com a doutrina espírita, que é o farol que ilumina os nossos passos, que nos traz a condição, o esclarecimento para que a gente possa fazer essas escolhas que a gente ainda não sabe fazer. E ela nos aponta como fazer. Ela oferece a explicação. A doutrina nos traz consolações, a lógica, a ferramenta para que eu possa me autoconhecer. E é isso que eu tenho que fazer. A doutrina, quando nos fala do Evangelho, que traz as passagens de Cristo, da quanta bondade Ele nos trouxe. O Livro dos Espíritos, quando nos traz todas as questões que nós devemos saber e temos que saber e necessitamos saber com suas respostas, onde tudo isso que eu trabalhar essas respostas, através do meu autoconhecimento, eu vou conseguir me tornar uma pessoa melhor. E ela ainda nos traz as ferramentas de como eu posso melhorar. Porque eu vou entender que o céu e o inferno são estações da mente, não são lugares específicos. E aí a gente vai saber que lá na Gênese, ele vai trazer toda a explicação de uma vida, de vidas, de futuro, de como foi. Então tudo isso, todas as obras básicas, vai nos trazer o esclarecimento para a nossa melhora hoje. Então está em nossas mãos, nossa mente, nosso coração, fazer a coisa melhor para nós. Não há mais tempo a perder. Imagine que eu hoje estou com 60, eu já estou apavorada que eu não vou conseguir perdoar, amar, fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer. Então, eu tenho que agir hoje como se fosse o último dia da minha vida. Então, não vamos esperar o dia chegar da partida, né, nesse mundo para eu pensar nisso. Vamos começar a pensar. Hoje é um convite, né? O que eu fiz? Por que eu fiz o que fiz? É uma boa pergunta. Por que eu fiz o que fiz? Então eu tenho que entender o que estava pensando e passando aqui para eu fazer aquilo. E por que eu não fiz diferente? E o que eu posso fazer hoje? Então, no último dia da nossa vida, que é hoje, porque todas as noites a gente dorme, a gente chega à noite, que é o último dia, e dorme, não sabendo se vai amanhã. Né? Muitas vezes, no último dia de uma doença terminal, de um acidente, acontece um acidente, a gente não sabe que é o último dia, então a gente tem que se preparar para isso, né? Porque lá no hospital, se a gente estiver acamada, a gente vai dizer para o médico, né? Ah, por favor, qual é a medicação que eu tenho para viver mais um pouquinho? Porque agora que eu vi que eu tenho que parar, né? Então a gente não pode perder a oportunidade de hoje, porque a gente vai ter que parar de trabalhar, sim. Mas a gente vai ter que se relacionar, presente fisicamente ou presente só espiritualmente, com nós mesmos, para que eu possa ir me trabalhando ainda assim, porque lá no plano espiritual eu vou continuar a trabalhar, eu não vou virar assim como passe de mágica outra pessoa melhor, não, eu vou continuar sendo a pessoa que eu era aqui, porque eu não sou o físico, eu sou o espírito, a mente e aquilo tudo que eu me trabalhei, né? Então, vamos fazer uma reflexão
Vamos pedir perdão àqueles que a gente fez algo de errado, vamos pedir que nos perdoe, vamos perdoar. Não precisa estar presente com ele. Emane, nós somos energia. Né? Não vamos perder a oportunidade de levar a sério essa vida, porque imaginemos que hoje nós estamos aqui e 3 vezes mais o número de pessoas encarnadas está lá no plano espiritual esperando a oportunidade de vir, porque não cabe todo mundo aqui. Ou melhor, cabe, mas a gente não sabe ainda a proposta do Pai para que isso possa acontecer. Né? Então, falemos a nós mesmos, nos demos uma oportunidade de parar, pensar e refletir. Né? Para que eu viva o dia de hoje, diante dessa doutrina abençoada que me esclarece, o melhor. Que eu possa fazer por mim e por aqueles que nos cercam o melhor. E vamos permitir que essas ações, que o outro fale comigo, e eu espero ele terminar de falar antes dele, né? Porque às vezes a gente não espera o outro terminar de falar, a gente já nem sabe o que o outro vai dizer. Né? Então, dizer assim, ó, uma frase que Telósforo, lá no livro Os Mensageiros, disse. E diz assim, ó, e ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. A felicidade é uma conquista diária de conhecimento de condições morais e mentais. Pensemos nisso. Agradeço a atenção de todos e a oportunidade de aqui estar trazendo essa reflexão para todos nós. Lembrando que esse livro, quem puder ler, é fantástico. Vai lá, é da Federação. Então, só nos resta agradecer aos benfeitores amigos que conosco estiveram, ao nosso anjo guardião que nunca nos abandona, e ao Pai Maior que nos permite essa vivência com a oportunidade da melhora diária. Abençoa, Pai, a meu lar, aos meus familiares e também aos familiares de todos os que convivem comigo e aqueles que não convivem também. Coloca, Pai, uma sementinha do teu amor e da tua esperança em cada mente desequilibrada. Aqueles que estão nas ruas sem um lar, sem uma família, que possam entender porque passam por tamanha provação nessa encarnação. Aqueles que têm um lar, que têm uma família e que vivem na tristeza, Senhor, que eles possam também perceber a tua presença para vivificarem a luz que tu emana. Desta forma, agradecidos por todos, por tudo, vamos encerrar então esse momento de amor, de frequência positiva que tivemos. Um abraço fraterno a todos e até a próxima oportunidade.